Olá, internet! Bem-vindos ao nosso quarto vídeo sobre programação orientada a objetos utilizando a linguagem Java. Eu sou o professor Binho e hoje vamos aprender como criar classes e objetos. Vou mostrar para isso um exemplo bem didático. Aumente o som e vamos lá! Na última aula, eu mostrei como podemos programar pensando em objetos que darão sentido ao programa que queremos desenvolver. Lembre-se que a ideia é pensar em objetos que possuam características e executem ações para fazer nosso programa funcionar. Vamos entender então como criamos nossos objetos. Já vimos que, para definir como funciona o objeto, precisamos de uma classe. Uma vez que definimos uma classe, podemos criar quantos objetos quisermos a partir dela. Lembre-se que o termo correto é instanciar objetos. Para exemplificar, vamos criar uma classe que define objetos do tipo pessoa. Quando vamos criar uma classe, temos que pensar em dois pontos muito importantes: características e ações do objeto que a classe irá definir. Usando uma nomenclatura mais correta, pensamos em atributos e métodos. Para o nosso exemplo, um objeto do tipo pessoa conterá 3 atributos: nome, idade e sexo. Além disso, possuirá 2 métodos: apresentar e fazer aniversário. O método apresentar fará com que o objeto pessoa imprima seus dados, como se estivesse se apresentando realmente para alguém. O método fazer aniversário fará com que sua idade seja acrescida de 1. Vamos desenvolver então a classe pessoa. No NetBeans, precisamos criar um novo projeto. Para isso, clique em Novo Projeto, Java, Aplicação Java, Próximo. Vamos dar o nome para o nosso projeto. Em seguida, Finalizar. O NetBeans já traz uma classe com o método main, que é o principal onde começamos a nossa aplicação. Para criar uma classe é bem fácil. Apenas adicionamos uma nova classe ao projeto. Para isso, vimos então dentro dessa pastinha amarela, que é um pacote, o que veremos mais adiante, botão direito Novo, Classe Java, e damos o nome para essa classe. A classe se chamará classe pessoa. O NetBeans já traz um código inicial para a nossa classe. Esse public class pessoa define uma nova classe para mim então. Eu preciso agora colocar os atributos e métodos dela. Um atributo é na verdade uma variável que guardará as informações do objeto. Definimos esses atributos e métodos dentro da classe. Essa variável pode ser de um tipo primitivo, que é o nome que a gente dá para os tipos comuns da linguagem, como int, float, char, ou pode ser um outro objeto. Por enquanto, vamos nos concentrar nos tipos primitivos. Criamos então 3 variáveis: string nome, int idade e char sexo. O tipo string pode ser tratado como primitivo, mas é um pouco mais que isso. Vamos deixar essa discussão também para mais tarde. Por último, temos que definir que esses atributos serão acessados em qualquer parte do programa. Mais um assunto para aulas futuras. No momento, apenas utilize a palavra public para isso. Ok, assim os atributos da nossa classe pessoa estão definidos. Vamos definir agora então os métodos da nossa classe. Os métodos lembram muito uma função. Eles possuem um tipo de retorno, um nome e uma série de parâmetros que podem receber. Eles também executam ações, assim como as funções. O que muda essencialmente é que o seu comportamento varia de acordo com as necessidades do objeto que o está executando. Isso significa que todos os objetos do tipo pessoa terão o método fazer aniversário, mas para cada objeto esse método causará um efeito diferente, pois ele está atrelado à idade definida para cada objeto. Vamos criar os dois métodos então. Para definir o nome para os métodos e atributos, costumamos utilizar a notação camelo, ou camel case como é mais conhecido. Por isso colocamos em caixa alta cada primeira letra de uma nova palavra que compõe o nome do método. Vamos criar o método apresentar então. Novamente definimos que ele é público, que não vai retornar nenhum valor, e o seu nome é apresentar. Não recebe nenhum parâmetro também. Abrimos e fechamos chaves para definir o escopo do método. Pensamos na ação que o método apresentar terá que realizar. Quando chamado, ele imprime os dados do objeto. Lembre-se que os dados de um objeto estão definidos em seus atributos, portanto, para funcionar, o método chama o comando que imprime algo, que no caso é o systemoutprintln, e entre parênteses, imprime os atributos do objeto. Mas espera aí, qual objeto? Estamos definindo uma classe. Já chegamos lá.
Entenda por enquanto que estamos definindo como o método funciona. Portanto, nome vai imprimir o nome de um objeto. Idade, a idade de objeto. E o sexo de objeto. O método fazer aniversário pega a idade atual de um objeto e soma mais um a ela. Então vamos criar um método. Preciso pegar a idade atual de um objeto e somar mais um a ela. Perfeito. Assim encerramos a criação da nossa classe. Simples e sofisticada. Definimos nossos atributos e os nossos métodos. Uma vez que tenhamos criado a nossa classe, temos apenas a receita de como fazer novos objetos do tipo pessoa. Vamos então instanciar esses objetos e utilizá-los da maneira que queremos. Para isso, salve a classe e pode fechar. Para criar esses objetos, vamos usar o método principal do programa Java. Tome cuidado, pois dentro da classe pessoa definimos como vão funcionar nossos objetos. Não podemos criar objetos pessoas dentro da classe pessoa, pois isso não faria sentido. Usando uma analogia, estaríamos construindo um bolo em cima de sua receita, não em uma forma apropriada. A forma que, em nosso caso, é o método main. Esse método é chamado toda vez que iniciamos nosso programa. O comando que permite a instanciação de novos objetos é definido da seguinte maneira: nome da classe, referência, new, nome da classe. Vamos discutir cada parte desse comando na próxima videoaula. Precisamos entender que cada vez que criamos um objeto, damos uma referência a ele, que nos permite manipulá-lo conforme necessário. Dessa forma, criamos 3 objetos. As referências P1, P2 e P3 poderiam se chamar A, B e C, e isso não mudaria nada. Agora, temos 3 objetos prontos para serem manipulados. Cada objeto recebe uma cópia de um atributo que foi definido na classe pessoa. Cada objeto pode executar os métodos definidos na classe pessoa. Mas, como cada objeto tem seu próprio atributo, ao executarem os métodos farão com que os métodos se comportem de maneira diferente, como se fossem específicos para cada objeto. Essa ideia é bem comum no nosso dia a dia. Somos pessoa que possuímos nome, idade e sexo, nos apresentamos e fazemos aniversário, mas cada um de nós se apresenta de forma diferente, pois nossa apresentação depende das nossas características individuais. Foi exatamente isso que discutimos em nossa segunda aula dessa série. Assim, podemos definir os atributos para cada objeto usando sua referência, seguindo de um ponto e o nome do atributo que gostaríamos de definir. Vamos definir os atributos para todas as pessoas. Observe que aqui então eu defini idade, nome e sexo para o objeto P1 e a mesma coisa para os outros 2 objetos. Uma vez que tenhamos definido todos os atributos para nossos objetos, podemos então definir a ordem com que cada um executa seus métodos. Vejamos um exemplo. Vamos pedir para que Carla e Ricardo se apresentem, P1.apresentar, P2.apresentar. Vamos pedir para que Robson faça aniversário, P3.fazer aniversário. Em seguida, vamos pedir para que Robson se apresente, P3.apresentar. Por último, vamos pedir então para que Carla faça aniversário, Carla é P1, P1.fazer aniversário, e em seguida pedir para que ela se apresente novamente, P1.apresentar. O programa então terá que imprimir os dados de Carla, os dados de Ricardo, fazer com que Robson fique com 55 anos e se apresente em seguida, e depois fazer com que Carla faça aniversário e se apresente novamente. Vamos testar. Ok. Então, Carla se apresentou, Carla 10 do sexo feminino, Ricardo se apresentou e Robson com 55 anos. Em seguida, Carla acabou de fazer aniversário e se apresentou novamente. Isso garante que o meu programa funciona adequadamente. Espero que você tenha compreendido como se cria classes e objetos. Sugiro que você reveja os vídeos anteriores, caso não tenha entendido algum conceito apresentado hoje, pois esses conceitos são muito importantes para as próximas etapas. Na próxima aula, vamos estudar mais a fundo o conceito de criação de variáveis e objetos. Até lá! Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Para acompanhar os próximos, clique em curtir e compartilhe para divulgar o conhecimento. Até a próxima!